E eu tô aqui para dizer para você uma coisa. Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Porque Ele faz nova todas as coisas. Nem que seja a mesma coisa numa outra fase da tua vida. E às vezes a gente quer entender as coisas de Deus, só que não é na hora, Deus te mostra depois. Você fala, ainda bem. É que no Salmo 23 fala: depois de tudo eu verei que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. O que quer dizer? Quando você olha para trás, você fala, nossa, Deus foi bom. Ainda bem que eu passei por aquilo. Nossa, Deus teve misericórdia de mim. Você olha para trás e fala, nossa, a misericórdia e a bondade estavam comigo o tempo todo. Você até olha, depois que as coisas passam, você olha para uma coisa ruim que aconteceu com você e você consegue falar, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Já aconteceu isso com você? Na hora não foi bom, na hora você achou ruim, na hora você murmurou, você até achou que era o diabo. Mas Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Até as coisas ruins que acontecem com a gente, quando você amadurece, você consegue ver o bem que você aprendeu. Nem que seja como não fazer. Se alguém te traiu, se alguém te abandonou, alguém te feriu. O que de bom pode vir disso? Nunca faça isso com alguém. Às vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida é para a gente aprender a não fazer com ninguém. Se doeu, por que você vai fazer com outro? Às vezes a gente quer que Deus seja bonzinho com a gente, mas quando a gente tem a oportunidade, a gente pisa nos outros assim como pisaram na gente. E isso não é cristianismo. O cristianismo é dar o que a gente gostaria de receber. E Deus tem falado isso comigo, se Ele fez uma vez, Ele faz de novo. Você tem que parar de viver de testemunho do passado e começar a ativar o que Deus fez na tua vida uma vez, Ele vai fazer de novo. Porque tem muita gente fala pra mim, eu tenho saudade, eu não consigo firmar mais, eu tenho saudade daquele tempo que Deus falava. Aí é porque Deus parou de falar? Não, Deus não para de falar, porque o Espírito Santo fala o tempo todo. É a gente que para de ouvir, é a gente que para de interagir, é a gente que para de buscar. Porque Deus fala, buscar-me e achareis. Buscar-me-eis e me achareis. No português da Alexandra atualizada. Isso é atualizar a Bíblia, você pegar um português melhor. Porque pecado vai continuar sendo pecado. Pode trocar a língua que for, mas vai continuar sendo. Mas o que? Me busca, que você me acha. Por isso que Deus falou, você quer me achar? Me busca. Aí, mas sabe o que a gente fala? A gente fala, mas eu já busquei, mas eu já orei, mas eu já fiz campanha, eu já li a Bíblia. Lê de novo? Sabe o que? É a mesma Bíblia, ela não vai mudar. Não é porque você leu uma vez que tá bom. Tem gente que fala, mas eu já li isso. E daí? Lê de novo. Quem já teve aquela experiência que quando você lê uma coisa, você fala, nossa, nunca tinha visto por esse ângulo. Alguém já teve essa sensação? Às vezes você vai ouvir uma palavra que tipo igual a mulher samaritana. Eu já ouvi inúmeras vezes a pregação da mulher samaritana e cada vez Deus fala de um jeito diferente comigo. E eu tô aqui para dizer para você uma coisa. Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Porque Ele faz nova todas as coisas. Nem que seja a mesma coisa numa outra fase da tua vida. Só que às vezes pra gente receber o mesmo resultado, a gente tem que cavar mais fundo. Às vezes para Deus falar com você, quando você estava tomando leitinho era uma coisa. Hoje você já está mais crescido, você tem que ir mais fundo. Não dá para a gente pegar e ficar esperando de mão beijada as coisas acontecer. E depois que não acontece, falar, não era de Deus. Não era da vontade de Deus. Não, gente, o reino de Deus é tomado por esforço. Não é de graça. A salvação é de graça, o reino não. O reino você tem que se coçar. Não dá para esperar tudo, que alguém louve por você, que alguém leia a Bíblia por você, que alguém te direcione, agora levanta a mão, agora abaixa a mão, agora ora, agora ajoelha, agora... Tá, isso aí é bom, é maravilhoso, para você aprender como fazer. Mas e quando não tem ninguém te direcionando, você faz o quê? Porque nem sempre vai ter alguém para orar com você. Nem sempre vai ter alguém para fazer você repetir. Eu teve uma época da minha vida que eu tive muitas pessoas que me ajudavam. Hoje em dia, tipo assim, se eu preciso de oração, é bom eu orar mesmo por mim, porque não vai aparecer ninguém. Porque meu telefone só toca quando é problema, para perguntar se eu estou bem, não toca nunca. E glória a Deus, não estou reclamando, mas é que o quê? E Deus fala para mim, vai ficar dodói ou vai fazer alguma coisa?
Vai ficar reclamando que ninguém te pergunta, ai, tá tudo bem? Ou você vai, levanta a cabeça e ora por ti mesmo e abençoa a tua casa? Todo mundo, ai, põe a mão na minha cabeça. Se eu ficar esperando alguém botar a mão na minha cabeça, estou lascada, porque ninguém faz. Tem que implorar para alguém orar por mim. Porque às vezes as pessoas acham que a gente já tem tudo. Não, eu sou igualzinho você. Igualzinho você, só sei falar melhor, mais alto. Mas ninguém que tem um microfone na mão é melhor que o outro. A gente passa pelos mesmos perrengues. Só que o que acontece? Quanto mais eu ouço a palavra, mais eu tenho fé. Quanto mais eu prego, mais eu a vivo. Por que eu saio da minha casa para pregar? Porque isso é um jeito que me abençoa. Eu amo fazer isso. Sabe por quê? Porque primeiro a ser abençoado com o que eu estou fazendo sou eu. O primeiro a ser abençoada com o que eu estou fazendo sou eu. Porque muito melhor coisa é dar do que receber. E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Lucas 5. Conta a história do nosso amigo Pedro. Ai, tem que cair na unção para ser legal. A história do nosso amigo Pedro, que todo mundo ama criticar Pedro, né? Porque Pedro afundou, porque Pedro negou Jesus, porque Pedro cortou a orelha do soldado. Pois é. Mas se Pedro afundou, ele andou 2 passinhos na água. Eu não andei nenhum, então eu não posso falar de Pedro. Tipo, Pedro negou Jesus, mas quando Jesus estava lá na cruz, só ele que apareceu, ninguém foi. Antes da cruz, né? Na verdade, quando Jesus estava apanhando. Então, às vezes a gente olha pelo aquele ângulo e fala e pensa que aquele defeito é super enorme, mas na verdade aquele defeito que Pedro tinha, Jesus já contava com ele. Jesus sabia que Pedro era espontâneo. E aqui em Lucas 5, tem como botar no telão? Qual é a tradução de Bíblia que vocês têm? É Lucas 5. Se não tiver, a gente abre aqui normal. Jesus, no começo do ministério dele, ele começou a chamar as pessoas. E Jesus, ele não veio na terra para fazer milagres. Ele não veio, Deus não enviou Jesus só para multiplicar peixe e pão, nem para transformar água em vinho, nem para curar um leproso. Isso Jesus fazia no meio do caminho. Repete comigo, Jesus fazia milagres no meio do caminho. Jesus não se continha em curar as pessoas, porque as pessoas vinham até ele, porque a Bíblia fala assim, estando Jesus no caminho, alguém parou ele, vem um jovem rico e se joga no chão. Aí Jesus indo para lá, o cego fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus indo no caminho, uma mulher apertou ele e falou, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E Jesus indo no caminho, encontrou uma mulher. Jesus estava sempre indo fazer alguma coisa. Agora, minha pergunta para você é, o que Jesus estava indo fazer? Durante 3 anos, Jesus estava indo fazer o quê? Curar os outros? Não. Mesmo porque várias pessoas que Jesus curava, ele falava, não conta para ninguém. Tipo, nem conta para ninguém que eu te curei. Hoje em dia a gente quer, não, porque eu orei, porque eu fiz, porque é minha célula, porque é o meu ministério, porque eu, glórias a mim. Bem profetizou Paulo a nosso respeito que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmo. Eu não conheço uma geração mais amante de si mesmo do que a geração Instagram. Só que Jesus deixou bem claro, aquele que amar a sua vida mais do que a mim. Quem quer fazer a vontade de Deus? Todo mundo, eu quero fazer a vontade de Deus. Ah, é? Você quer botar sua reputação em jogo? Porque muitas vezes para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que dar a cara a tapa. E tomar uma ainda. Já tomei várias, estou viva, glória a Deus. Mas Deus nos prova. Nem sempre fazer a obra é uma coisa glamurosa. Bem pelo contrário. Jesus falou, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser invejados, vocês vão ser... Tira foto lá, sem máscara. Ô povo desocupado. Não tem o que fazer.
Tipo, eu, no meio da pandemia, desci do meu prédio, estava tudo proibido, só que a gente podia pegar a comida no restaurante de marmita, tipo, na fila, e eu na fila pedi pro garçom um coco. Eu disse, eu tô na fila aqui esperando minha vez, dá para me trazer um coco. Tava tomando um coco na frente do restaurante. As minhas vizinhas não tiraram foto minha tomando coco e mandaram pro síndico, olha lá, Alexandre tá na piscina. Tipo, não, filha, se tu ficasse 5 minutos mais me observando, tu ia ver que eu tava na fila. Mas aquela coisa, não dá nem para discutir, porque quem é infeliz tem que ficar intrometido na vida dos outros. Só que sabe o quê? Eu disse sim para isso quando eu disse sim para Jesus. Então não adianta eu reclamar porque me perseguem. Jesus avisou, vocês vão ser perseguidos. Aí quando alguém fala mal da gente, a gente fala, ai, por que tá falando mal de mim? Mas querido, tu não leu o que Jesus falou? A gente que é cristão, o mínimo que a gente tem que saber, gente, é o que Jesus falou em Mateus, Marcos, Lucas e João. É o mínimo. Não quer ler o resto da Bíblia? Tudo bem. Mas pelo menos, lê Mateus, Marcos, Lucas e João para saber o que Jesus falou. É o mínimo que a gente que diz que tem Jesus, que ama Jesus, que quer Jesus, a gente precisa saber o que ele falou. Não adianta só saber a parte que nos abençoa, porque a gente sabe o que o povo fazia? O povo ia atrás de Jesus por causa dos milagres. Agora eu lembrei onde é que eu estava. Sabe o que Jesus estava indo fazer? Quando Jesus estava indo no caminho, Jesus estava indo falar a respeito do reino. Tudo que Jesus falava era sobre o reino de Deus. Ele falava do Pai e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que o Pai vai enviar o meu nome. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a um homem que era comerciante de pérolas. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Tudo que Jesus falava era sobre o reino de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Quando ele morreu, penduraram uma... Quando ele morreu não. Quando foram pendurar ele na cruz, eles pegaram e botaram em cima dele uma plaquinha escrito: Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Agora minha pergunta é, Jesus por alguma vez disse que ele era Rei dos Judeus? Nunca. Sabe o que? As pessoas que não entendem das coisas espirituais, elas tentam interpretar o que tu falou. Por isso que tem, tipo assim, Jesus falou do reino de Deus, aí eles falaram, ele está falando que ele é rei. Ele falou, não, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. E ele falou pra gente, ele falou, cuidado, porque vão falar pra vocês, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assado, o reino de Deus isso pode, isso não pode. Ele falou, não, mas para vocês eu digo, o reino de Deus está dentro. O reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro de você. É aquilo que eu falei para você, se você é casa, se você é habitação, se o Espírito Santo está dentro de você, onde quer que você vá, Deus vai junto. Amém? Esses tempos atrás eu fui orar e falei, nossa Senhor, eu nem tive tempo contigo hoje. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, quem disse que você precisa de tempo para estar comigo? Aí eu falei, não entendi. Ele falou, quem disse que você precisa de tempo para estar comigo? Eu falei, como assim, Espírito Santo? E ele disse, se eu estou com você e você é comigo, se eu habito em você, quando você acorda eu estou contigo, você está tomando banho eu estou contigo, você lava a louça eu estou contigo, você está dirigindo eu estou contigo, você está tomando banho eu estou contigo. Se o Espírito Santo habita em você, o tempo todo ele está em você. Não é quando você vai orar, Senhor, eu entro na tua presença. Aí a minha pergunta é, você estava até onde? Até agora você estava onde, se não estava na presença dele? A gente às vezes ora umas coisas sem nexo. Aí eu vou entrar na tua presença. Aí eu te pergunto, onde é que você estava? Se o Espírito Santo habita em você, você estava onde? Você falou, não, Espírito Santo, fica aqui um pouquinho, que eu vou ali fazer a minha vida. E às 8 horas, na hora do meu devocional, eu volto. Aí a gente põe Deus no reloginho. Deus não tem relógio. Deus é eterno. E às vezes a gente não entende essas coisas. Aí põe plaquinha, Rei dos Judeus. O meu tempo de devocional. Sim, teu tempo de devocional é o teu tempo de estudo. Mas tempo com Deus você pode ter o dia inteiro. No trabalho, estudando, na faculdade, no banheiro, sentado, fazendo número 2. É o seu corpo que está ali, mas o seu espírito está em outro lugar. O seu espírito está ligado em Deus. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade.
No começo da minha conversão, eu conheci uma irmã que uma vez ela contava, a gente ria que se acabava. Que ela falou que quando ela recém se converteu, Deus deu uma palavra para ela: ponha-te de pé que falarei contigo. Uma palavra que está em Josué, sei lá onde. Aí ela pegou e falou que ela passou a madrugada inteira em pé esperando Deus falar. Ela falou: Deus falou para eu ficar de pé que falarei contigo. E ela passou a madrugada toda, Senhor. E ela contava isso rindo dela mesma. Mas eu imagino Deus vendo ela e falando: ela tentou me obedecer, ela só não entendeu o que eu falei. Porque Deus sabe, é igual uma criança pequena que faz um desenho, um rabisco e fala: olha aqui papai, é você. E você fala: ai que bonitinho, é só um rabisco. Deus também faz isso com a gente. Tipo, olha só, ela tentou me obedecer, ficou lá em pé o dia inteiro, mas tudo bem. E às vezes a gente faz isso também. Deus quer que a gente faça uma coisa e a gente interpreta a outra e faz do nosso jeito. Mas mesmo assim, Deus recebe, porque Ele é um pai. Se um pai carnal vai olhar para o desenho que o filhinho de 2 anos fez, um rabisco, ele não vai falar: isso aqui não sou eu, isso aqui é um rabisco horroroso. Ele vai falar: nossa, que bonito. Aí o papai, aí o filhinho fala: é o papai, a mamãe, eu. Aí é um monte de coisa abstrata. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus.